Sabe quando a gente se sente solitário em um lugar que tem tudo a ver com a gente? As conversas que acontecem ali, os assuntos, os temas, os valores das pessoas que convivem naquele espaço, eles têm tudo a ver com a gente, mas de alguma forma a gente se sente solitário e a gente não quer deixar de fazer parte do local. A gente quer continuar conversando sobre os assuntos, sobre as coisas que estão sendo tratadas ali, mas ao mesmo tempo a gente às vezes fica achando que tem algo de errado com a gente, porque qual é o sentido de este lugar fazer tanto sentido para mim, eu me sentir tão presente nele e ao mesmo tempo me sentir solitário enquanto eu estou aqui com essas pessoas. E esta é uma característica desse perfil de personalidade que nós estamos abordando agora, que é o perfil número 14, e eu vou falar nesse vídeo exatamente, né, como que você pode ir identificando esse ponto e encontrando caminhos e possibilidades para que você possa ir trabalhando os talentos, as partes positivas da sua personalidade e assim você ir equilibrando essa experiência e encontrando uma solução prática para que você não precise ficar preso ou ficar presa nessa sensação de solidão, já que você gosta de estar com essas pessoas, com esse grupo específico que você sabe qual é. Nesse sentido, o que acontece? A gente primeiro precisa compreender que se a gente se sente presente em algo, porque as ideias que estão sendo discutidas ali, o assunto que rola ali, os conteúdos que rolam ali, eles são do nosso interesse, mas a gente se sente solitário, o que a gente está vivendo é, na verdade, uma conexão através da mente. A gente está vivendo uma conexão através da mente e não está havendo uma conexão através do nosso emocional. Não tem nada de errado com isso, tá? Isso não é nenhum tipo de transtorno, isso não é nenhum tipo de doença, nem nada do tipo, não é para você encarar dessa forma. É apenas uma característica de algumas personalidades que elas têm uma tendência a se vincular mais mentalmente com a realidade do que se abrir emocionalmente. Tem motivos, tem razões para isso, né? E a gente primeiro precisa fazer algumas perguntas para a gente entender se realmente, né, isso está acontecendo com a gente. Por exemplo, né, você se sente muito à vontade em alguns ambientes onde realmente os debates e as reflexões que estão acontecendo ali, eles têm tudo a ver contigo, mas quando você sente vontade de falar sobre você mesmo, sobre você mesma, sobre uma coisa mais íntima, você não gostaria de compartilhar nesse local? Se sim, você anota aí, se não, né, aí você também anota para você ir percebendo isso. Ou, né, existe uma sensação, sabe, em você de pertencimento quando o que está sendo compartilhado ali nas ideias, nas conversas, no que está sendo estudado, é algo que você realmente gosta, é algo que você realmente está a fim de aprender. Só que quando você tem vontade de perguntar, quando você tem vontade de colocar uma dúvida mais pessoal sua, você não se sente, sabe, íntimo ou íntima o suficiente das pessoas para você poder colocar isso? Reflita aí. Vê se isso faz parte da sua experiência no dia a dia, se essa é uma coisa que frequentemente ela está acontecendo com você. Ou até mesmo, né, se você percebe que nesses lugares, sabe, é muito fácil para você se conectar exatamente com o que as pessoas estão pensando. Só que quando alguém chega em você para falar talvez sobre uma dificuldade que essa pessoa está passando, sobre algo mais difícil da vida dela, você se sente um pouco desconfortável, sabe, um pouco desconcertado ou desconcertada, você não sabe muito bem o que fazer com essa fala que essa pessoa está te trazendo, né? Nossa, o que eu faço agora? Será que eu dou um conselho para ela? Será que eu, tipo, só escuto? Será que eu pergunto se ela precisa de alguma ajuda? Então você acaba se perdendo, né? Quando a pessoa chega com uma carga emocional ali para você, né? Isso se acontece, né? Caso isso nem aconteça, caso a pessoa nem te procure, caso ninguém venha até você, isso também é um sinal importante de se destacar. Porque quando a pessoa vem e a gente tem dificuldade, isso já está expressando, né, que a gente realmente tem uma situação onde a gente não está conseguindo se vincular emocionalmente. Agora, se as pessoas nem chegam, isso pode ser um sinal de que a gente está passando uma mensagem de que nós estamos inacessíveis. Então, quando a gente começa a ter essa clareza, sabe, que a gente pode estar entrando em um padrão
que ele é um padrão que pode estar sendo disfuncional, não quer dizer que ele esteja sendo, ele pode estar sendo, é você que precisa ter essa própria conclusão, é você que sabe se algo está te atrapalhando ou não, né? Só que esse padrão é um padrão onde a gente começa a substituir, sabe, tudo que é emocional por ideias, por estudos, por conhecimentos. E a gente está vivendo um momento em que cada vez mais a gente é convidado a estudar mais, a buscar mais informação, a buscar mais conteúdo. E tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso. Só que conforme a gente vai percebendo que a gente não está conseguindo ter as conexões emocionais com as pessoas dos lugares que a gente gosta dos conteúdos e das informações que estão sendo compartilhadas ali, aí a gente precisa ligar um sinal de alerta. Porque assim, eu entendo que a gente não se conectar emocionalmente com pessoas que estão participando de grupos que não tem a ver com aquilo que a gente quer aprender ou entender, isso aí é uma coisa mais comum. Isso é mais natural, porque não existe um interesse ali em comum entre o que está sendo tratado. Agora, quando a gente está em um local onde a gente está com pessoas que falam sobre aquilo que a gente gosta, sobre aquilo que a gente quer aprender, e a gente ainda assim não se sente à vontade para a gente estar com essas pessoas, então a gente acaba mantendo uma certa distância, aí sim a gente pode ligar um sinal de alerta. Porque não faz sentido a gente estar em um ambiente onde as pessoas elas estão ali, né, trocando com a gente coisas que são significativas no nosso interesse de conhecimento, no nosso interesse de valores, de ética, e a gente perder a oportunidade de ter uma conexão com essas pessoas. E quanto mais a gente fecha os olhos e evita olhar para essa experiência, a gente perde a oportunidade de ter vínculos adultos, de ter relações, de ter experiências no dia a dia que são atravessadas, que são experiências emocionais, onde a gente conversa com pessoas sobre talvez um dia difícil que a gente teve e a gente pode ali receber um carinho, um acolhimento dessa pessoa. Não que ela vai trazer uma solução pra gente, mas a gente pode receber um afeto, um carinho, ou até mesmo a gente oferecer isso para uma pessoa que faz parte desse grupo e que ela vem conversar com a gente. E essa conexão emocional, essa troca emocional que a gente pode ter com as pessoas nos ambientes que fazem sentido pra gente, elas são de fundamental importância para que a gente se sinta realmente viva atualmente. Nós estamos atravessando uma época onde nós estamos rodeados de pessoas, mas nos sentimos solitários. Não necessariamente uma pessoa que está a maior parte do tempo sozinha está se sentindo solitária. Depende da qualidade dos vínculos que ela tem. E também não quer dizer que uma pessoa que está rodeada de pessoas esteja se sentindo presente, pertencendo. Ela pode muito bem estar se sentindo uma pessoa solitária. Então, quando a gente presta atenção para que a gente não permita, sabe, que esse modo de se relacionar se cristalize mesmo, se fica ali enrijecido ao longo do tempo, e aí a gente não sofrer alguns prejuízos, como, por exemplo, perder a oportunidade de ter conexões profundas porque a gente não tem realmente uma abertura para troca emocional ou até mesmo, sabe, as pessoas elas conseguirem nos admirar intelectualmente. Então, quando elas escutam a gente falando nesses ambientes, nesses grupos, seja no trabalho ou em algum lugar, sobre aquilo que a gente conhece, elas terem essa admiração intelectual pela gente, mas ao mesmo tempo elas não conseguirem sentir uma intimidade conosco porque a gente não abre esse espaço, exatamente porque a gente sente um certo incômodo, um certo risco de que isso vai me invadir. Ou até mesmo, né, poder surgir uma sensação de que algo na gente está faltando, mesmo quando a gente está nesses ambientes que tem tudo a ver com a gente. Porque não tem sensação mais desafiadora do que essa, né? Que a gente está em um lugar que a gente tem tudo a ver com ele e a gente sentir que tem um buraco dentro da gente, sabe? Que tem um rombo aqui. E muitas vezes a gente descontar isso na comida, descontar isso em substâncias, né? Descontar isso em excesso de consumos, ou seja o que for. E perguntas, né, que permitem que a gente faça uma reflexão profunda mesmo, uma reflexão honesta, são necessárias quando a gente se vê se identificando com esse tipo de situação que eu estou trazendo aqui. Então, se está fazendo sentido para você, o que eu gostaria é que você realmente se perguntasse, sabe? Né? O quanto que essa distância emocional ela está impactando a sua vida de um modo geral, mas em particular na sua parte mais amorosa,
Você tem realmente interesse em ter um parceiro ou uma parceira, ou você realmente escolheu seguir uma vida solteiro, solteira, sem vínculos afetivos? Porque se você escolheu ter uma vida com um parceiro e uma parceira, e nesse momento você se encontra sem uma conexão, e nos ambientes que você troca e gosta de estar lá porque os assuntos têm a ver com você, você não se abre afetivamente, você está perdendo uma grande oportunidade, ou não. Aí fica você, né, com essa reflexão. Se isso realmente está impactando a sua vida amorosa ou não. Ou, né, como que essa sensação, sabe, de falta de pertencimento real, né, ela faz com que você talvez se sinta uma pessoa menos importante, uma pessoa menos legal, uma pessoa talvez menos inteligente, uma pessoa menos capaz do que você realmente é na prática. Porque quando a gente se vê, né, sendo uma pessoa desconectada, quando a gente se sente uma pessoa desconectada daqueles lugares que a gente realmente ama estar lá e tem prazer por estar lá, a gente começa a questionar o nosso próprio valor, as nossas próprias capacidades. E isso começa a atrapalhar a gente em outras áreas da nossa vida. Ou até mesmo, né, como que os nossos vínculos, sabe, eles podem continuar, né, existindo se a gente não sai, né, desse lugar apenas de falar sobre os conhecimentos e não ir para conversas que são mais sobre coisas do dia a dia, coisas da rotina, que não envolve talvez assuntos tão interessantes ou assuntos tão intelectualizados quanto a gente talvez gostaria, né? Porque esse perfil de personalidade é um perfil de personalidade que gosta de estar sempre estudando, que gosta de estar sempre falando de coisas que são mais intelectualizadas. Só que conversas de cunho mais emocional, nem sempre elas vão partir para um lado mais intelectualizado. Elas vão às vezes partir para coisas que para você pode soar, sabe, como, mas que perca de tempo falar sobre isso, nossa, mas sério que esse assunto, eu vou usar meu tempo para falar sobre isso. E é exatamente, né, nesses momentos que a gente pode marcar uma presença emocional, que a gente pode realmente criar um espaço, né, de conexão emocional com a outra pessoa que está ali. Porque não está sendo falado sobre algo que é lógico, algo que é racional, mas sim uma coisa corriqueira, uma coisa que talvez para outra pessoa pareça bobo, mas para aquela pessoa é importante. Ou que para outra pessoa aquilo seja muito gigante, para aquela pessoa é algo que ela encara como cômico, como divertido, como engraçado. Então a gente poder, né, abrir esse espaço para conhecer esses outros lados, né, do sujeito ali, da pessoa, né, seja ele homem ou mulher que está naquele ambiente, que a gente não conhece porque a gente só fica preso às ideias mais intelectuais, às ideias mais das conversas sérias que são trocadas ali. Então, quando a gente começa realmente a enxergar o potencial, a possibilidade, né, de aprender uma troca emocional de uma forma que a gente não precise invalidar a nossa capacidade de falar sobre coisas sérias, porque eu acho que, na verdade, né, tenho convicção, né, que quando a gente acredita que falar sobre coisas mais corriqueiras, né, é uma forma de perder o foco daquilo que é importante, a gente evita a conexão emocional. Agora, quando a gente entende que tem momentos para falar de coisas mais profundas e tem momentos para falar de coisas mais corriqueiras, e que isso faz com que a gente, na verdade, amplie o nosso repertório, que a gente amplie a nossa capacidade de se colocar nos ambientes, não apenas como sabedores de algo, mas sim como pessoas que estão ali para falar da sua experiência interna, né? E isso faz com que você consiga trazer para fora o seu talento de construir, né, relacionamentos que estão amparados em ideias, em conhecimentos, em valores, em visão de mundo, porque você que se identifica com esse vídeo tem essa tendência a olhar para pessoas e se identificar com pessoas que têm uma visão de mundo, uma visão de futuro, uma perspectiva de conhecimento científico, mas, ao mesmo tempo, você abrir a experiência para um senso de pertencimento que ele está exatamente no quê? Naquela conversa, depois que o assunto mais inteligente, vamos colocar assim, né, mais importante, mais sério foi conversado, e você vai lá num cantinho tomar um suco, comer uma bolachinha, sabe, e falar daquelas coisas assim mais corriqueiras mesmo. Ai, nossa, você não sabe o que aconteceu hoje, quando eu tava vindo pra cá no trânsito, nossa, eu vi tal coisa acontecendo, então, nossa, você não acredita, eu fiz um comentário e tal na internet, aí veio uma pessoa que eu não falava há anos, ela me chamou, nossa, fiquei tão feliz com aquela conversa, poxa, foi uma oportunidade de lembrar de muitas coisas que eu já tinha até me esquecido, foi assim, uma coisa que me trouxe vários sentimentos que eu já nem
tinha mais a lembrança deles. Então, quando a gente entra nessas conversas que não são tão técnicas, mas que são conversas humanas, a gente realmente começa a perceber que além daquilo que a gente troca de sério com as pessoas que a gente admira intelectualmente ou que a gente compartilha dos mesmos valores que elas, a gente também pode ter essa autonomia de abrir um espaço para completude de, além de ser uma pessoa inteligente, que busca conhecimento, que busca visão de futuro, também uma pessoa que se conecta com o sentimento e com a experiência de perceber que o outro que está ali, ele também tem sentimentos. E, poxa, é isso exatamente que a gente está precisando, sabe? A gente está num momento da humanidade que a gente está tentando ser, tipo, cada vez mais, né, uma pessoa que não erra, uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que não tem desafios, que não tem inseguranças, uma pessoa que está sempre feliz, uma pessoa que está sempre para cima. E a gente sabe que, na verdade, não é assim. A gente sabe que ao longo do nosso dia tem momentos que a gente não está tão bem, tem momentos da nossa semana que às vezes são mais difíceis do que outros, e tá tudo certo, é uma experiência humana. Só que para muitas pessoas é muito difícil colocar para fora e também ouvir do outro e receber do outro essa experiência dos sentimentos. E esse é o ponto que pode trazer para você muitas possibilidades de crescimento, que pode trazer para você a solução desse sentimento de não pertencimento, desse sentimento de vazio interno, mas é claro, você é a melhor pessoa para identificar isso, né? Então pega tudo que foi trazido aqui nesse vídeo e reflete mesmo de verdade, sabe? Olha para você, presta atenção se isso não está acontecendo com você, porque se você olhar para isso com carinho, você pode sim encontrar, né, os caminhos e as formas de você lidar com isso e poder encontrar dentro de você uma série de experiências emocionais e nas conexões com as pessoas maravilhosas, assim, uma possibilidade realmente de você se abrir para uma outra forma de viver a vida que também é muito agregadora, só que não é uma forma tão voltada ao conhecimento, a algo técnico, mas sim uma coisa mais humanizada mesmo, que não vai interferir na sua capacidade intelectual. Se fez sentido para você, peço gentilmente que você se inscreva no canal, que você deixe seu comentário, seu like e, claro, compartilhe o vídeo, porque assim você pode apoiar com que outras pessoas consigam ter acesso a essa informação e a esses conhecimentos que são compartilhados aqui. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!